Vou começar o parágrafo de onde a gente parou na semana passada. Logo após alguns minutos, além das 18 horas, começaram a chegar os necessitados da esfera invisível ao homem comum. Se fosse concedida à criatura vulgar uma vista de olhos, ainda que ligeira, sobre uma assembleia de espíritos desencarnados em perturbação e sofrimento, muito lhes modificariam as atitudes na vida normal. Nessa afirmativa, devemos incluir, igualmente, a maioria dos próprios espíritas que frequentam as reuniões doutrinárias, alheios ao esforço autoeducativo, guardando da espiritualidade uma vaga ideia, na preocupação de atender ao egoísmo habitual. O quadro de retificações individuais após a morte do corpo é tão extenso e variado que não encontramos palavras para definir a imensa surpresa. Aqueles rostos esqueléticos causavam compaixão. Chegavam ao recinto aquelas entidades perturbadas, em pequenos magotes, seguidas de orientadores fraternais. Pareciam cadáveres erguidos do leito da morte. Alguns se locomoviam com grande dificuldade. Tinham diante dos olhos uma autêntica reunião de coxos e estropiados, segundo o símbolo evangélico. Em maioria, esclareceu Aniceto, são irmãos abatidos e amargurados, que desejam a renovação sem saber como iniciar a tarefa. Aqui podemos observar apenas sofredores. Espera que eu me perdi. Aqui podemos observar apenas sofredores dessa natureza, porque o santuário familiar de Isidoro e Isabel não está preparado para receber entidades deliberadamente perversas. Cada agrupamento tem seus fins. Com efeito, os recém-chegados estampavam profunda angústia na expressão fisionômica. As senhoras em pranto eram numerosas. O quadro consternava. Algumas entidades mantinham as mãos no ventre, calcando regiões feridas. Não eram poucas as que traziam ataduras e faixas. Muitos, disse-nos o mentor, não concordam ainda com a realidade da morte corporal. E toda essa gente, de modo geral, está prisioneira da ideia de enfermidade. Existem pessoas, e vocês, como médicos, as terão conhecido largamente, que cultivam as moléstias com verdadeira volúpia. Apaixonam-se pelos diagnósticos exatos, acompanham no corpo, com indefinível ardor, a manifestação de indícios mórbidos. Estudam a teoria da doença de que são portadores, como jamais analisariam um dever justo no quadro das obrigações diárias. E quando não dispõem das informações nos livros, estimam a longa atenção dos médicos, os minuciosos cuidados da enfermagem e as compridas dissertações sobre a enfermidade de que se constituem voluntárias prisioneiras. Sobrevindo a desencarnação, é difícil o acordo entre elas e a verdade, porquanto prosseguem mantendo a ideia dominante. Às vezes, no fundo, são boas almas, dedicadas aos parentes de sangue e aproveitáveis na esfera restrita de entendimento a que se recolhem, mas, no entanto, carregadas de viciação mental por muitos séculos consecutivos. E num gesto diferente, nosso instrutor considerou: demoramo-nos todos a escapar da velha concha do individualismo. A visão da universalidade custa preço alto, e nem sempre estamos dispostos a pagá-lo. Não queremos renunciar ao gosto antigo, fugimos aos sacrifícios louváveis. Nessas circunstâncias, o mundo
que prevalece da alma desencarnada por longo tempo é o reino pessoal de nossas criações inferiores. Ora, desse modo, quem cultivou a enfermidade com adoração, submeteu-se-lhe ao império. É lógico que devemos, quando encarnados, prestar toda a assistência ao nosso corpo físico, que funciona para nós como um vaso sagrado. Mas remediar a saúde e viciar a mente são duas atitudes essencialmente antagônicas entre si. A palestra era magnificamente educativa. Entretanto, o número crescente de entidades necessitadas chamava-nos à cooperação. Muitas choravam baixinho, outras gemiam em voz mais alta. Depois de longa pausa, Aniceto advertiu: vamos ao serviço. Para nós, cooperadores espirituais, os trabalhos já começaram. A prece e o esforço dos companheiros encarnados representarão o termo desta reunião de assistência e iluminação em Jesus Cristo. Vai começar um novo capítulo, eu vou fazer só um pequeno comentário com relação a todas essas reuniões, né, que essa reunião mesmo que a gente está aqui agora, lendo, quantos desencarnados estão aqui ao nosso redor, preparando o ambiente onde nós nos encontramos, preparando todo um ambiente espiritual para que sejam trazidos pessoas desencarnadas que necessitam ouvir essas palavras, que necessitam dessas preces, que necessitam receber os fluidos da irradiação, né? E assim, como a gente às vezes acorda achando que é só, não, vamos só fazer, que o trabalho é pequeno. Na verdade não é um trabalho pequeno, é sempre um trabalho muito grande, muito grandioso, na verdade, né? Pode falar, Jair. Você poderia subir só um pouquinho, que ele fala naquela parte ali que a pessoa só fica mentalizando esses pensamentos de doença, quer ficar especialista mais do que médico. Quer dizer, quando não tem... Tá mais aqui. Isso aqui, ó. Ou seja, é lógico que devemos, quando encarnados, prestar toda a assistência ao corpo físico, que funciona para nós como vaso sagrado. Mas remediar a saúde, viciar a mente, olha só como ele fala, são duas atitudes essencialmente antagônicas. Viciamente, esse viciamente, você acaba gerando formas, pensamentos, e também o que é que você atrai? Você atrai aquelas pessoas com aquela doença. Então fica um caso mais agravante ainda da situação que ele está. Porque ele fica pensando tanto naquela situação, como ele fala que ele viciou, então o que é que você traz? Você sabe que é tudo pensamento, todos nós sabemos disso. Então com isso ele atrai aqueles espíritos com aquelas mesmas doenças, com as mesmas formas de pensar, e além dele atrair, ele também gera formas, pensamentos que também elas se autorrealimentam. É só isso que eu queria acrescentar. É interessante que esse que você chamou a atenção. Essa semana passada, não lembro, eu vi um videozinho muito interessante de uma criança, acho que é até indiana, não lembro bem, que falava assim, o vídeo todo era falando sobre isso, era cuidado com o que você escolhe, né, para si, porque você vai ficar, a prática daquilo, você vai se tornar muito bom. Então, se você escolhe ser uma pessoa que reclama se você reclama o tempo todo, você vai se tornar uma pessoa muito boa em reclamar o tempo todo. Se você tem uma prática de viciar a mente, em doenças, você vai se tornar muito bom naquilo. Então, assim, a mente da gente faz com que a gente fique preso, né, a essas atitudes. E como a gente tem que prestar atenção e cuidar do nosso corpo, esse cuidado, como tem aqui nesse parágrafo, o cuidado que a gente tem não combina, é totalmente antagônico com você estar pensando em doenças o tempo inteiro
e atraindo para si toda aquela circunstância. O que vale também, isso aí também nós podemos observar, é uma coisa que tem que ser tudo no equilíbrio, né? Nada nos extremos. A pessoa se deixou se dominar por esse pensamento, e aí fica até difícil dela sair. Como ele fala, eu acho que ele fala mais lá em cima, que leva séculos para ele se desvencilhar desses pensamentos, porque ficou tão enraizado no perispírito dele, que é difícil de sair. Em uma encarnação só ele não consegue se ver livre disso. Para a gente ver como que a coisa, que às vezes a gente pensa assim, que é um estalar de dedos, que não é. Ele fala aí que leva mais tempo. É isso. Eu acho que às vezes a gente tem algumas tendências que nós vemos em nós mesmos, durante que você demora a conseguir se desvencilhar daquilo ali. Quanto tempo você já está nessa situação de tentar sair? Você vai melhorando, passo a passo, vai melhorando, mas ainda, muitas vezes, você ainda se pega caindo nas mesmas armadilhas, né? Como você falou, a palavra mágica, tendência. Essa tendência que você já tem na sua essência, você já traz no seu bojo. Isso, o que é essa tendência? Já vem do passado, né? E aí, como você falou, torna-se difícil. A gente já está com esclarecimento, já tem a visão da coisa, então a gente começa a lutar contra nós mesmos, contra nossas imperfeições. Que imperfeições são? São imperfeições que nós trazemos do nosso passado. Nós sabemos, graças a Deus, a gente tem esse conhecimento, essa noção e essa compreensão, e estamos nessa luta para se desvencilhar disso, para não ser como mais um, como desses aí que eles estão explicando, que ele está falando em cima, né? Pessoal, quem quiser falar alguma coisa, é só interromper, tá? Que eu não estou vendo, não vejo a mãozinha levantada. Pode falar à vontade. Assistência. A paisagem de sofrimento, desdobrada aos nossos olhos, lembram-me o ambiente das câmaras de retificação. As câmaras de retificação está no livro anterior que a gente estava lendo. Anterior aos Mensageiros, é o primeiro livro da série do André Luiz, que era o Nosso Lar. Entendeu-se Aniceto com Isidoro e falou resoluto. Mãos à obra. Distribuamos alguns passes de reconforto, mas objetei. Estarei preparado para o trabalho dessa natureza? Por que não? Indagou o instrutor em voz firme. Toda competência e especialização no mundo, nos setores de serviço, constituem o desenvolvimento da boa vontade. Basta o sincero propósito de cooperação e a noção de responsabilidade para que sejamos iniciados com êxito em qualquer trabalho novo. Eu vou ler novamente esse parágrafo, porque eu achei muito interessante, porque às vezes a gente entra nessa reunião e diz, será que eu estou ajudando de alguma forma? Será que eu não estou atrapalhando? Né? A gente escuta, às vezes, para as pessoas falarem alguma coisa desse tipo, e só para a gente deixar bem gravado, porque é o amor sincero, a vontade e o propósito que a gente tem, faz com que a gente esteja aqui todos os dias, ou o dia que pode, ou o horário que a gente tem disponível, para que a gente para e faz aquela prece, faz aquela irradiação, está aqui escutando, tudo isso faz parte da boa vontade, né? Vou ler novamente. Toda competência e especialização no mundo, nos setores de serviço, constitui o desenvolvimento da boa vontade. Basta o sincero propósito de cooperação e noção de responsabilidade para que sejamos iniciados com êxito em qualquer trabalho novo. Semelhantes afirmativas estimularam-me o coração. Recordei Narcisa, a dedicada irmã dos infortunados, que permanecia em nosso lar, quase sempre sem repouso. Espera aí que abriu um monte de coisa aqui. O meu computador está meio maluco.
Ai, deixa eu ver se eu consigo ler mesmo com isso por cima. Como prisioneira do sacrifício, pareceu-me ainda ouvir-lhe a voz fraterna e carinhosa. André, meu amigo, nunca te negues, quanto possível, a auxiliar os que sofrem. Ao pé dos enfermos, não ouvides que o melhor remédio é a renovação da esperança. Se encontrares os falidos e os derrotados da sorte, fala-lhes do divino ensejo do futuro. Se fores procurado algum dia pelos espíritos desviados e criminosos, não profiras palavras de maldição. Anima, eleva, educa, desperta, sem ferir os que ainda dormem. Deus opera maravilhas por intermédio do trabalho de boa vontade. Sem mais hesitação, dispus-me ao serviço. Aniceto designou-me um grupo de 6 enfermos espirituais, acentuando: aplique seus recursos, André. Com a nossa colaboração, os amigos em tarefa dessa casa poderão atender a responsabilidades diferentes e também imperiosas. Os mais apagados trabalhadores do bem rejubilem-se para exemplificação nas lutas comuns e edifiquem-se no Senhor Jesus, porque nenhuma de suas manifestações fica perdida no espaço e no tempo. Naquele instante em que fora chamado a prestar auxílios reais, eu não recorria aos meus cabedais científicos. Não me reportava tão somente à técnica da medicina oficial, a que me filiara no mundo, mas recordava aquela Narcisa humilde e simples das câmaras de retificação, enfermeira devotada e carinhosa, que conseguia muito mais com amor do que com medicações. Aproximei-me de uma senhora profundamente abatida, lembrando o exemplo da generosa amiga de nosso lar, entendendo que não deveria socorrer utilizando apenas a firmeza e a energia, mas também a ternura e a compreensão. Minha irmã, disse, procurando captar-lhe a confiança, vamos ao passe reconfortador. Ai, ai, respondeu, interpelada. Nada vejo. Ah, a tracoma, infeliz que sou. E me falam em morte, em vida diferente. Como recuperar essa vista? Quero ver. Calma, respondi encorajado. Não confia no poder de Jesus? Ele continua curando os cegos, iluminando-nos o caminho, guiando-nos os passos. Somente mais tarde lembrei que naquele instante olvidara a curiosidade doentia. Não pensei na impressão deixada pelo tracoma naquele organismo espiritual. Nem me preocupei com a expressão propriamente científica do fenômeno, vendo apenas à minha frente uma irmã sofredora e necessitada. E à medida que me dispunha a observar a prática do amor fraternal, uma claridade diferente começou a iluminar e aquecer-me a fronte. Lembrando a infância divina de Jesus, iniciei o passe de alívio sobre os olhos da pobre mulher, reparando que enorme placa de sombra lhe pesava na fronte, pronunciando palavras de animação, as quais ligava à melhor essência de minhas intenções, concentrei minhas possibilidades magnéticas de auxílio nessa zona perturbada. Dentro de alguns instantes, a desencarnada desferiu um grito de espanto. Vejo!
exclamou entre o assombro e a alegria. Grande Deus, grande Deus! E ajoelhando-se num movimento instintivo para render graças, dirigia-me a palavra comovidamente. Quem sois vós, emissário do bem? Dominava-me profunda emoção, que não conseguia sofrear. Confundia-me a bondade do Eterno. Confundia-me a bondade do Eterno. Quem era eu para curar alguém? Mas a alegria daquela entidade libertada das trevas afirmava a ocorrência, na qual não queria acreditar. À luz daquela dádiva, como que mostrava mais fortemente o fundo escuro de minhas imperfeições individuais, e o pranto inundou-me as faces, sem que pudesse retê-lo nos recônditos mananciais do coração. Tá aqui. Enquanto a enferma espiritual se desfazia em lágrimas de louvor, também eu me absorvia numa onda de pensamentos novos. O acontecimento surpreendia-me. Desejava socorrer o doente próximo, e, contudo, estava enlaçado em singular deslumbramento íntimo. Aniceto, porém, aproximou-se delicadamente e falou em voz baixa. André, a excessiva contemplação dos resultados pode prejudicar o trabalhador. Em ocasião como esta, a vaidade costuma acordar dentro de nós, fazendo-nos esquecer o Senhor. Não ouvides que todo o bem procede dele, que é a luz de nossos corações. Somos seus instrumentos nas tarefas de amor. O servo fiel não é aquele que se inquieta pelos resultados, nem o que permanece elevado na contemplação deles, mas justamente o que cumpre a vontade divina passa adiante. Aquelas palavras não poderiam ser mais significativas. O generoso mentor voltou ao serviço a que se entregara, junto de outros irmãos, e, valendo-me do amoroso aviso, dirigi-me à reconhecida senhora, acentuando. Minha amiga, agradeça a Jesus, e não a mim, que sou apenas obscuro servidor. Quanto ao mais, não se impressione em demasia com a visão dos aspectos exteriores. Volte o poder visual para dentro de si mesmo, para que possas consagrar ao Senhor da vida os sublimes dons da visão. Notei que a ouvinte se surpreendia com as minhas palavras, e que lhe pareceram, talvez, inoportunas e transcendentes, mas, novamente firme na compreensão do dever, acerquei-me do enfermo próximo. Tratava-se de um infeliz irmão que falecera na Gamboa, vitimado pelo câncer. Toda a região facial apresentava-se com Toda a região facial apresentava-se com horrífico aspecto. Apliquei passes de reconforto, ministrando pensamentos e palavras de bom ânimo, e reparei que o pobrezinho se sentia tomado de considerável melhora. Prometi-lhe interesse amigo, e a fim de internar-se em alguma casa espiritual de tratamento, recomendando que preparasse a vida mental para colher semelhantes benefícios oportunamente. Em seguida, atendi a 2 ex-tuberculosos do Encantado, a uma senhora que desencarnara em piedade, em consequência de um tumor maligno, e um rapaz de Olaria, que se desprendera num choque operatório. Nenhum destes 4 últimos, contudo, manifestou qualquer alívio. Persistiam as mesmas disposições orgânicas, os mesmos fenômenos psíquicos de sofrimento.
Terminada a tarefa que me fora cometida, reuni-me ao nosso instrutor e Vicente, que me esperavam no canto da sala. As atividades de assistência, exclamou Aniceto cuidadoso, se processam conforme observam aqui. Alguns sentem curados, outros acusam melhoras e a maioria parece continuar impermeável ao serviço de auxílio. O que nos deve interessar, todavia, é que a semeadura é a semeadura do bem. A germinação, o desenvolvimento, a flor e o fruto pertencem a Deus. Vicente, que se mostrava fortemente impressionado, observou. O número de entidades perturbadas espanta. Vemo-las em diversos graus de desequilíbrio, desde nosso lar até a crosta. Aniceto sorriu e falou em tom grave. Devemos esmagadora porcentagem desse padecimento à falta de educação religiosa. Não me refiro, porém, àquela que vem do sacerdócio, ou que parte da boca de uma criatura para os ouvidos de outra. Refiro-me à educação religiosa íntima e profunda que o homem nega sistematicamente a si mesmo. É bem interessante todo esse capítulo, né, porque ele fala das vezes que nós mesmos nos perdemos, né, nas nossas reflexões, ou na falta de reflexão, né, quando ele fala que o homem, aqui no finalzinho, quando ele fala, refiro-me à educação religiosa íntima e profunda, que o homem nega sistematicamente a si mesmo. Essa educação religiosa que ele fala é a fé, né? Não é que você tenha que se ligar a uma determinada religião, é a fé, é acreditar, é você se religar, né, com Deus, com o divino. É bem interessante mesmo. Deixa eu parar essa